Perguntem, participem, acho que a ideia é justamente a troca. Outra coisa que é importante falar é que existem diferentes interpretações a respeito de ESL. Vou trazer um pouquinho isso para vocês, porque vem de origens diferentes dentro da ciência, e que eu não estou trazendo uma verdade absoluta. Eu estou trazendo o que eu, Kátia Gemelli, trabalho e o que eu pesquisei, mas já digo para vocês que depois, quando a gente entrarem nos tipos de ESL, existem interpretações diferentes. Isso não é um problema desde que na hora que a gente vai escrever a nossa metodologia, a gente referencie, né? Se eu referenciar bem quem é, isso for uma referência de um periódico que seja reconhecido, a gente já consegue matar essa questão. O problema é não se posicionar ou não referenciar e fazer o que tem acontecido muito, que é o que eu tenho avaliado bastante artigos e que a gente tem desenvolvido, que é o sentido da pessoa não saber exatamente o que ela está fazendo, né? E que está tudo bem, está começando, mas que metodologicamente não dá para entender o que é, a pessoa chama de bibliometria e não é, chama de meta-análise, é uma coisa que eu vejo muito o pessoal chamar de meta-análise e não é meta-análise. E como eu falei para vocês, a regra subiu. Até ali 2018, nos periódicos a gente encontrava muito, né? Assim, essas confusões, porque o próprio pessoal dos periódicos ainda não estava preparado para avaliar. Agora, tem, assim, geralmente os periódicos têm chamado para fazer a avaliação da RSL e quem faz é a RSL. E aí é outra questão. Outra questão é que, às vezes, o teu artigo vai ser devolvido porque a pessoa que avaliou interpreta de uma forma diferente a RSL. Isso aconteceu com o nosso da Cadernos de Bab. E a gente escreveu de volta dizendo, olha, a gente está usando esse referencial. E aí escrevemos o referencial. E aí passou pelo avaliador. Por quê? Porque o avaliador entendeu de uma forma diferente. Mas quando a gente desenvolveu, ele leu, foi buscar nossas referências e viu, não, realmente, existem referências que dizem diferente, né? Então é isso, né? Você pode seguir um caminho ou outro, o que importa é a gente estar com a referência aqui para nos salvar, né? Bom, essas questões já são bem básicas de vocês, eu coloquei porque essa apresentação é que eu uso às vezes também, quando o pessoal chama para dar aula em mestrado, e aí tem uma parte básica, né? Mas assim, onde é que tu encontra as bases de dados, né? Então sempre vou colocar gravar. Oi? Pode gravar. Tá gravando, eu acho que não. A gente sempre vai para o caminho do... eu sempre vou para o caminho do periódico CAPES, né? Eu coloquei a questão aqui do acesso CAF, porque ele facilita, ao invés de você ter que cadastrar o proxy, as logs, né? Ao invés de você lá cadastrar o proxy, que aí toda vez que você vai entrar, te dá problema com outros sites, dá para fazer o acesso direto no periódico da CAPES, fazer o acesso CAP ou CAPEL, não só o CAPEL. Esse acesso facilita porque a gente faz um login direto no site aqui do portal de periódicos e não precisa ativar proxy. Então, essa é uma dica para o pessoal aqui da UX. Fica muito mais fácil, porque às vezes a gente ativa e o proxy atrapalha qualquer outro site que for abrir, né? Então, o acesso aqui ele já facilita. Bom, a questão dos qualificados também eu acho que eu não preciso trazer para vocês, mas a gente tem ainda, está vigente, né? Apesar de já ter saído aquele indicativo do novo Qualificados, ainda não está válido o indicativo do novo Qualificados, né? A gente tem ainda a divisão do mesmo periódico estar valendo um Qualis numa área e um Qualis em outra. Então, dei exemplo para vocês, a Educação e Sociedade, ela é a 1 em Educação e ela é a 2 em Administração, né? E qual é o projeto do novo Qualificados? É justamente a gente levar em conta apenas a área mãe, né? Então, a revista, o periódico, que ele é A1 em Educação, ele vai ser A1 em todas. Porque o que os avaliadores entendem é que há uma discrepância aí. Por exemplo, se está disputando recurso, eu, da administração, disputar recurso com alguém da educação, num edital, eu saio perdendo na pontuação, publicando na mesma revista. Porque a Educação e Sociedade conta para minha colega, por exemplo, da educação do FRS, conta 1, para mim conta 2. Então, está aí indicativo já do Qualificados. Se vocês olharem a questão da extensão, essa outra dica, quem não tem ainda a extensão do campo faz. Quem já tem? Essa dica é dica sagrada, gente. Instalar essa extensão do plano Qualis, porque aí a gente consegue, só com o número do ISSN, conseguir já identificar exatamente qual é o Qualis da revista. E essa dica quem me deu foi a Aline. Ó, referência.
coloca extensão Chronicle só no Google, ele vai achar. E aí começa a adicionar informação. Então, gente, eu achei que essa dica todo mundo ia saber. Essa dica facilita muito a vida. Porque antes, o que eu fazia? Eu entrava na plataforma Sucupira e procurava a revista, né, o periódico. Agora não. Agora eu entro no site do periódico, eu clico aqui na minha extensão, eu só passo o meu mouse em cima do ISSN e ele já me indica qual é o pares daquela revista. E ele aparece também, ele já aparece o indicativo para o novo pares, né? Então, aparece o pares atual e o indicativo do novo pares, que ainda não vale, mas a gente já consegue ter uma ideia. Porque, em geral, os nossos periódicos da ADM não vão alterar, né? Eles vão permanecer o que são. Mas a gente consegue periódicos de outras áreas que vão subir para nós, né? Então, esse indicativo do novo pares é muito positivo nessa escolha. Porque, gente, dependendo do tema, RSL a gente não consegue publicar na administração. Há temas que vão ser mais aderentes a revistas, às vezes, quando a gente está trabalhando um tema interdisciplinar, às vezes vale mais a pena a gente ir para uma outra área, né? E aí o indicativo do pares, ele pode nos dar um sentido aí para escolher. Assim, claro, né, gente? Eu estou trazendo isso pensando em avaliação, mas é óbvio que a gente quer publicar também nas revistas que a gente vê sentido, né? Então, há revistas que o pares é baixo, mesmo assim, eu, por exemplo, gosto de publicar nelas, porque também é uma demarcação né, do seu tema, enfim. Mas essa extensão, então, é outra dica para vocês, fica muito fácil. Mas como é que eu olho depois que eu baixo aqui? Eu baixei a extensão. Tem uma... Só para... Nas extensões? E aí você digita aqui, ou se eu achar aqui, ó, já só para uma em cima. Não tem que ser SSN. Só de clicar com o mouse de abrir Tá, mas agora eu sei. Ou digita aí em cima na extensão. Mas só passar o mouse ele já identifica. Deixa eu ver aqui na rádio. Certo. Aí, a primeira decisão importante antes de fazer uma revisão sistemática da literatura é quais bases de dados a gente vai utilizar. E, gente, precisa, na metodologia, explicar a escolha. Essa é uma questão também. Não dá para dizer, não dá para fazer, mesmo que você faça na WOS, que é uma base de dados extremamente reconhecida internacionalmente, a gente tem que dizer por quê. Por que eu escolhi só o WOS e não escolhi Scopus? Por que eu fiz Scopus e WOS e não inseri, se for no caso do Brasil, a SPEL? Né? Então, isso tudo precisa ser pensado, porque faz muita diferença a base de dados. O resultado de uma RSL vem da base de dados que a gente vai acessar. Bom, a Web of Science, quem vai publicar internacionalmente uma RSL, o caminho é sempre ir para a WOS e para Scopus, né? Porque elas são as bases de dados de maior reconhecimento internacional devido ao seu alto fator de impacto. O que quer dizer alto fator de impacto? Quer dizer que para uma revista, um periódico, ser indexado na WOS ou na Scopus, ele tem que ter um fator de impacto reconhecido e alto e cumprir critérios muito específicos. Então, significa que se aquele periódico está na WOS, ele é reconhecido internacionalmente, certo? Na Scopus, mesma questão. Qual é o problema das duas revistas? O fator de impacto inclui o sul global. Então, se você vai fazer um RSL internacional e você utiliza apenas a WOS e Scopus, você tem que estar consciente nos seus resultados que o sul global está subrepresentado. E isso tem que estar nas nossas limitações da pesquisa. Porque, senão eu vou afirmar que o sul global não pesquisa um tema, sendo que não é o sul global que não pesquisa. As revistas indexadas, os periódicos indexados na WOS e na Scopus, né, trazem esse resultado. Por que eu falo isso também? Porque vocês vão ver que, quando a gente vai olhar bibliometria,
a gente já vai entrar na parte do que é o quê, mas a bibliometria ela é 100% quantitativa. Quando a gente vai olhar a bibliometria, que vai fazer uma leitura do mapeamento, e na UOS, nesses focos, não importa o tema, vai estar nos Estados Unidos como país de maior publicação. Não vi até hoje uma URL que outro país estivesse na frente. É sempre os Estados Unidos, não importa o tema. E isso não quer dizer que os Estados Unidos seja o local que mais pesquise todos os temas, mas é, de longe, o país com maior número de periódicos indexados nas suas bases de dados. Então, a gente precisa considerar isso nesse ponto. Aí, esses tempos, uma pessoa entrou em contato comigo e disse, eu quero fazer uma RSL para minha pesquisa. Minha orientadora disse, não faça, lá da educação, não faz em bases de dados da educação, faz direto na UOS e na Scopus, porque senão a gente não consegue publicar. Só que ela estava pesquisando programas de extensão. Programas de extensão, né, extensão universitária, se você jogar, e aí ela quer olhar o Brasil, se tu olhar as publicações da UOS e da Scopus, não vai avançar. Até porque as revistas de extensão não são indexadas. Nem a indexação nossa, né? Na SPEL, por exemplo, a gente tem pouca indexação de revista de extensão. E aí eu falei para ela, se tu fizer isso, tu vai perder 99% dos seus dados, né? Aí ela refletiu, conversou com a orientadora concordou, e elas foram para outro caminho. Porque para ela interessava muito mais ela ir olhar as revistas de extensão, por exemplo, que não são indexadas. Tá, e aí essa é a questão. Mas então ela vai conseguir publicar? Se ela justificar a escolha, vai. A questão não é que na hora que vai passar pela revista, a avaliadora quer olhar só o OS e Scopus. Não, a pessoa quer entender por que ele escolhe, né? Então, a Web of Science é a primeira base de dados, é a mais reconhecida mundialmente, mas é de alto critério de indexação ou representatividade global. Scopus, mesma coisa. As duas bases de dados só indexam, a gente só consegue fazer pesquisa em inglês, né? Os termos precisam necessariamente estar em inglês. E aí vem uma questão. Quando a gente escolhe os descriptores também precisam estar adequados à base de dados. Não dá para fazer a tradução literal. Né? Então, assim, se eu vou pesquisar alguma matemática, eu tenho que antes fazer uma intensa investigação para ver como é que estão as palavras-chave dessas temáticas em diversos países e como é que elas são indexadas no inglês. Mas depois eu vou entrar melhor nisso. E o Google? Gente, eu sei que o pessoal, em geral, tem muito problema muito para trás com o Google. Só que, quando vai iniciar a nossa RSL, quando a gente vai dar uma olhada em como é que está a nossa temática, o nosso campo, o Google é ótimo, porque ele vai puxar exatamente tudo. Ele não tem critério de indexação. Então, ele vai puxar tudo, trabalho acadêmico, revista de extensão, ele vai puxar tudo. Mas, para a gente conseguir dar uma olhada nos descritores, ajuda, sabe? Aquela primeira imersão no Google, ela ajuda bastante. E dá para usar o Google como base de dados, sim, de RSL. Só que vai exigir maior atenção na coleta, na defesa dos dados, e vai exigir também que a gente faça a pesquisa nos idiomas da publicação. Então, no Google não dá para pesquisar em inglês, eu vou ter que pesquisar em inglês, português, escolher quais são as línguas que eu vou usar, né? Sabendo que isso vai definir os países que vão ser puxados. A dica do que eu vejo de RSL no Google é usar os idiomas mais comuns no Google, né? Então, usa o inglês, o português, o francês, o espanhol e o alemão. Já consegue puxar aí uma quantidade considerável da literatura mundial. A gente vai conseguir puxar tudo que existe? Olha, eu acho que nenhuma base de dados. Tudo isso vai fazer parte da limitação da pesquisa. Né? Isso se tem consciência. Então, a escolha da base ela vai ser a partir do que a gente quer identificar. Eu quero fazer uma RSL no meu campo, considerando os periódicos, o que a gente tem de pesquisa internacional dos periódicos de maior fator de impacto, a escolha já está feita, que é a UOS e a Scopus. Quero olhar o cenário brasileiro, vou ter que ir para outras opções. No caso da administração, a gente tem, sim, uma mão com açúcar, que é a SPEL, né, gente?
fazer mapeamento brasileiro é muito tranquilo para nós, administração, porque a Spell é muito boa. A Spell é excelente, ela tem o fator de impacto, os fatores de impacto, os fatores de indexação dela não são fatores rígidos, então a gente tem até P5, que está lá dentro da Spell. Ela inclui a administração pública, administração de empresas, contabilidade, turismo e engenharia agora também. Engenharia também está na Spell. E ela nos é importante na administração porque justamente ela pega as revistas interdisciplinares que a gente pode, né? Então, assim, vou publicar na engenharia de produção, essa é a puxa. Vou publicar um artigo na área do turismo, estou estudando administração do turismo. Né? O pessoal que estudou turismo voluntário, publicou em turismo. Se for no Brasil, vai estar na Spell também. Então, ela puxa bastante revistas interdisciplinares ou revistas de áreas que são próximas da administração. Então, se alguém for fazer agora, se alguém me disser assim, olha, eu quero começar a fazer um mapeamento agora, e eu quero ver o cenário brasileiro do meu tema, e eu sou da administração, eu diria, vai direto para a Spell, porque você já vai conseguir olhar o cenário brasileiro. Posso usar mais de uma base? Posso, com certeza. Quero olhar o cenário internacional, então vou usar o OS e Scopus, e quero olhar o cenário nacional, vou usar a Spell. Posso. Tenho que justificar na metodologia e vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque cada base de dados vai ter uma estratégia de pesquisa diferente. E a gente vai ter que adaptar o conjunto de descritores, né? Mas, então, a primeira questão é essa, definir a base de dados. E a definição tem que ser a partir do objetivo da pesquisa. Qual é o teu objetivo? É mapear o Brasil, é mapear internacional, é mapear as revistas de mais impacto? Outra coisa que a gente pode fazer é escolher revistas periódicos de um extrato específico. Só vou pesquisar 2 e 1. Pode. Né? Aí você vai, no caso da Spell, por exemplo, não vai ter a administração, mas se eu quero só a 2 da Spell, eu vou automaticamente colocar lá, na hora da pesquisa, os meus descritores e vou selecionar que eu quero apenas esses pares, né? Como me permite. Todas essas bases, com exceção do Google, que é a que tem menos possibilidades de filtragem, todas elas trazem muitas possibilidades de filtragem. Quanto mais a gente explora ela, mais fácil fica fazer as pesquisas. Por isso que vocês vão ver que a tendência de quem faz a NSL é usar sempre a mesma base de dados. Porque a gente fica muito craque na base de dados, aí fica muito mais fácil, né? Mas não pode ser esse o motivo, tá? Tem que ser a partir do objetivo da pesquisa. Não dá para a gente só usar uma porque é o que a gente sabe mexer, né? Tem que ser o objetivo. SEO também é ótima. Agora, SEO está na Web of Science. Então, tem isso também. As duas têm uma parceria agora, né? Então, na verdade, ainda estão as duas aqui, mas se a gente pesquisar em uma só, a gente traz os mesmos resultados, porque agora as duas estão. A SEO faz parte da Web of Science. A Redalic, ou Redalic, também não sei como falar, cada um fala de um jeito. Ela é mais específica para a América Latina. Então, alguém quer fazer, por exemplo, as temáticas relacionadas à luta ambiental, né? O pessoal pode pensar muito em usar a América Latina. Essa base de dados é excelente, porque ela pega principalmente a América Latina, né? Então, facilita. E a psicologia também tem uma base de dados dela, que é muito bom fazer RSL na área da psicologia, porque o pessoal da psicologia faz muito bem com o meu colega, porque eles também têm uma base de dados, né? Então, quem estuda temáticas que é interface multidisciplinar, administração e psicologia, se usar Spell e essa, fica perfeito, porque as duas bases vão puxar para o tempo. Exemplo, se a pessoa vai trabalhar psicodinâmica do trabalho. Psicodinâmica do trabalho, o ideal é pesquisar nessas duas aqui. Bom, aí outras possibilidades. O pessoal costumava fazer muito de análise de eventos. Não falou do portal de periódicos da CAPES e a gente está usando essa base. Direto nela. No caso, ao invés de vocês entrarem em uma base de dados, vocês estão pesquisando aqui nos descritores do próprio portal, isso? Tá. Não, é uma opção também. Eu prefiro entrar nas bases, porque eu acho muito mais prático de usar os descritores, né? Então, eu prefiro, né? Mas tem gente que faz direto no portal. E aí vem SEO,
Só que é um total tá problemático, assim, a gente aplica todo sentido, tenta, porque o objetivo da nossa missão é, sim, para o Brasil e a América Latina, como cidade, né? E a gente tenta retirar a língua inglesa, não sai. Ou a gente retira a língua inglesa, vai lá olhar o artigo assim, está em espanhol. O outro filtro também que não está funcionando, não é legítimo, é o de revisar por falha. Quando a gente aplica o filtro, sai periódicos ou cadernos reservados. Sabe? Sai periódicos que a gente sabe que é atualizando. Então, é uma coisa que assim, a gente não entende assim, no portal de periódicos da casa. Sabe? Por isso que eu te falei que eu prefiro sempre direto para o base. Então, acho que o que vocês possam ser entre as bases de dados, a partir do objetivo de pesquisa, e direto para a base de dados. Por que dá esse problema no portal de periódicos táxis? Porque ele puxa todas. E como eu falei para vocês, cada base tem um conjunto de descritores diferentes, tem uma forma de indexação diferente. A própria questão de se as palavras-chave estão com ponto e vírgula, com ponto, se elas são divididas por traço ou não, isso tudo influencia, e que quando você vai direto lá no portal de periódicos, você não consegue fazer essas escolhas, né? Então, por isso o ideal é ir para a base. Se você pudesse dar um conselho para vocês, que vocês têm que se fizessem a escolha das bases, fossem direto para elas. Já teve alguma vez, assim, uma coisa do tipo de fazer o caminho inverso, por exemplo, o que na área da administração está sendo pesquisado em dissertações em tese no Brasil nos últimos 10 anos? Assim. Sim, daí para o banco de teses da CAPES, você fazia a pesquisa lá? Fazer, tipo, na administração, uma área específica, a área da administração pública, Sim. ou a área ambiental, assim. Sim, essa é outra possibilidade, fazer revisão sistemática da literatura com base em dissertações e teses, né? Isso é interessante a gente fazer, mesmo que não seja para artigo de publicação, porque tem isso também, gente. RSL a gente não faz só pensando em artigo, né? A gente faz também pensando na construção da nossa tese, na nossa dissertação. E no caso das teses e dissertações, é interessante para pensar na nossa tese, na nossa dissertação. Por quê? Porque as teses sempre estão tão publicadas em geral. Então, a gente afirmar, por exemplo, que não está sendo feita pesquisa no Brasil sobre tal prática. Eu não posso afirmar isso se não tiver ido também para o banco de teses e dissertações, porque esses artigos podem estar todos lá no prêmio para sair, já devem estar todos nas revistas sair. E aí, quando saiu a minha tese, já teve a publicação, né? Então, é sempre interessante a gente dar uma olhada assim quando é a construção do projeto de dissertação de tese. Publicação não tenho mais visto muito, tá? Vou ser sincera, assim, em geral. O que caiu bastante? As publicações da RSL, dissertações de teses e as jornais de evento, né? As jornais de evento ainda são muito feitas em evento para fazer uma leitura do próprio evento, e é muito interessante. O pessoal faz, como é que tem sido publicado sobre carreira no IGPR, né? Então, assim, o que sobre carreira sustentável tem sido publicado no IGPR? Até porque os eventos, eles costumam nos trazer o que tem de mais recente, né? Você envia para o evento para depois publicar. Então, temáticas recentes ainda não foram publicadas, não já estão em anais de eventos. Então, essa também é uma dica. Desculpa. Eu usei na minha dissertação para justificar a minha pesquisa a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Ela, pelo menos, ela é mais fácil de mexer que mais, assim, o template, assim, é bem mais fácil de ver também, né? E a própria banca de dissertações e teses da CAPES, que é meio misturado, de dados, assim, é meio ruim de acessar. Mas eu só agora que eu me lembrei o nome e entrei. Legal. Alguém? Não, eu só ia comentar com você, mas eu vou para fazer um balanço, aí eu lembrei que durante o doutorado, uma colega, eu levantando da RAI, né, sobre cultura organizacional. A gente ficou publicar, mas a gente fez para uma devolutiva para a RAI mesmo. E a gente percebia que a cultura organizacional, por exemplo, as publicações da década de 80, tinha muito mais punch, né, a metodologia punch, que depois teve um boom na década de 90
para Quali. Então, assim, eram os achados, então não tem como todo entrar na revista. Então, assim, né, nem sempre é para publicação, às vezes não tem como para questões internas. Sim, e, bom, quando a gente, agora já a bibliometria é mapeamento, isso, né, de como o tema cresceu, quais são as principais palavras-chave, enfim, como se comporta, é mapeamento da literatura. A bibliometria, ela vem, principalmente, ela vem da biblioteconomia. Então, a bibliometria, ela é base de várias dissertações e teses de quem se forma ali no Fabico, que justamente faz uma análise. A disciplina que eu fiz lá com a professora Samir Ivan, por exemplo, tinha uma orientanda dela que estava analisando como é que eram as redes de cooperação de publicações dos pesquisadores da URGS para identificar quais são as universidades com quem a URGS está publicando, e a partir disso, o pessoal da Pró-Reitoria de Pesquisa poder identificar quais são as universidades que a gente ainda não está alcançando, por exemplo. Então, o mapeamento das publicações, às vezes a gente consegue dados extremamente ricos e importantes para a decisão institucional, né? Então, a bibliometria, que é de mapeamento, ela vem muito da biblioteconomia e a questão da biblioteconomia. Bom, aí dá para escolher, gente, como eu falei, periódicos de extrato específico e escolher o periódico que, por exemplo, está usando a frente, se quiser fazer uma RSL só da RAI ou só da REAI, né? Quero ver como é que... Quais são os temas que foram publicados na REAI desde o início, os temas com maior, né, custo e tal. Isso, geralmente, a própria revista faz, né? Vocês podem ver que, de vez em quando, sai o editorial da revista, é justamente um balanço dos últimos 10 anos. Isso é RSL. E também tem uma situação que, às vezes, quando tem problemas, são os próprios escritores. Por exemplo, eu fiz um trabalho assim com a revista de gestão universitária. Então, que daí, porque eu estava tentando buscar gestão de universidades. Só que universidades institutos de educação superior, universidade pública. Fazendo essa análise, até isso conseguia apontar, dizendo, olha, existem 11, 12 escritores diferentes para tentar pesquisar. Universidade não está. Não, só universidade, não vai puxar, exatamente. Consegue ter esse entendimento e até também, quando é um tema muito amplo de gestão, o que uma revista de gestão está pesquisando? Daí tu vê que, na verdade, pesquisa pouco sobre gestão. Existem tantos assuntos assim, paralelos, assim, desconstelação, mas sobre gestão mesmo, sobre como é uma revista, tem pouco. Então, tipo assim, se tem um periódico que é referência na nossa área, no Brasil, às vezes tem um só, então, não é tão realmente vale a pena ter, né, esses outros para entender. Sim, se a gente vai pegar a 2 da administração no Brasil, são 5, né? RAC, BBR, RGBN, OIS. São 5, são essas 5. Então, assim, dá um tempo para você fazer uma RSL dessas 5. Mas aí qual vai ser a dificuldade? Vai ser a dificuldade que, quando eu entro numa base de dados, eu tenho possibilidades de filtragem. Quando eu entro no site da revista, a história é outra. Então, se vocês me perguntarem o que é mais trabalhoso, eu fazer uma RSL só de 5 revistas, ou eu fazer uma RSL, um monte de periódicos numa base de dados, eu vou dizer, muito mais simples fazer uma base de dados de várias revistas. Por quê? Porque na verdade, o trabalho não é feito por você, é feito pelo sistema, pelo site. Agora, tu entrar nas 5 revistas e adaptar para os escritores, dá muito trabalho. Então, parece simples para quem vê, mas não é simples fazer. Bom, aí todas as bases, as principais bases, elas têm o que a gente chama de operadores booleanos, né? Que são nada mais do que os operadores que a gente usa para adequar essa pesquisa e fazer umas coisas de escritores. O when, or, not. No caso da MOS, que é a base que das duas primeiras bibliometrias que a gente usou e a base que eu mais gosto de ficar mexendo, ela tem outras possibilidades, assim, além desses outros escritores. Como é que a gente explora os escritores de uma base de dados? Abrindo a base de dados e indo ler tudo a respeito delas, pesquisar esses operadores. Esses operadores, eles nos ajudam muito na hora de montar a estratégia. Por quê? Porque eu, ao invés de ter que ficar fazendo uma limpeza manual, né, que é o que é a limpeza manual, eu baixo tudo, vou ler e vou excluindo, com os descritores e o operador booleano, eu consigo já reduzir e facilitar, diminuir a quantidade de artigos entrados e diminuir o meu trabalho na hora de fazer a limpeza manual. Tá?
Mas eu não vou adentrar neles, porque a gente não vai adentrar em uma base hoje, não dá tempo, mas só para vocês saberem que eles existem, e quando vocês vêm lá na metodologia, isso é importante. Além dos descritores, se você usou descritores e booleanos, eu vou dizer quais foram os booleanos em cada base, né? Porque quando eu coloco, por exemplo, né? Bom, enfim, quando eu coloco eu coloco um termo e o E vai puxar uma coisa. Agora, se eu colocar um not, vai puxar outra completamente diferente, eu preciso saber, né? Mas vamos aos tipos, que é o que mais, às vezes, causa uma confusão na cabeça da gente, né? Revisão de literatura só pode ser duas coisas. Ou vai ser a revisão narrativa, que é a que a gente costuma fazer quando a gente está iniciando a discussão sobre o tema. A revisão narrativa é o quê? É identificar as leituras que eu quero, né? Os textos que eu quero. Exemplo, vou usar referências seminais. Eu leio isso e eu construo uma discussão teórica sobre isso. Essa é a minha revisão narrativa comum. O que vai diferenciar a revisão narrativa de revisão sistemática? A palavra sistematização. Revisão sistemática tem sistematização. E revisão RSL, né? RSL tem sistematização. Se ela tem sistematização, quer dizer que ela é replicável. RSL precisa ser replicável. Por quê? Porque eu preciso, se eu fizer uma RSL, né? E se a Liana for querer, se quiser daqui 10 anos repetir a minha RSL, ela vai ter que conseguir, então ela poder fazer um paralelo, por exemplo. E também porque a RSL ela precisa ser replicável para que a gente possa, inclusive, fazer verificação de se essa pesquisa foi realmente bem feita, se ela seguiu parâmetros, né? Às vezes, quando chega uma RSL, a gente vai olhar e ver que o número de artigos está muito baixo, está muito estranho, aí tu vai replicar. Olha, na metodologia você replica na base de dados. Né? Então, isso digo para quem está avaliando. Às vezes vai lá dar uma replicada, vamos ver o que aconteceu, o que está lá, isso não está muito baixo. Vai ver, não, realmente, o número é baixo. Então, precisa replicar. Então, o segredo da RSL é que ela tem sistematização. Kátia, o que seria um número baixo, assim, no revisor? Vai depender de qual é o objetivo da pesquisa e qual vai ser a contribuição teórica. Porque vai ter a RSL, que listou 150, 200 artigos, não tem contribuição teórica nenhuma. Então, assim, devolve. E vai ter a RSL que identificou 15 artigos, mas o pessoal se debruçou, abriu esses artigos, falou das linhas teóricas desses artigos, trouxe uma super contribuição, fez uma agenda de pesquisa no final, aí tem contribuição. Encontrou. E, principalmente, a ideia é o que essa RSL vai trazer? Ao ler ela, o que vai ser? Ela pode ser um panorama para quem está começando no tema, que é o exemplo, por exemplo, das duas bibliografias que a gente fez, era essa a ideia. Alguém que vai ler pela primeira vez sobre o tema, conseguir entender como é que está. Agora, a última que a gente não percebeu até agora, não, a gente queria propor uma conceituação. E para propor a conceituação final, a gente viu todos os conceitos, todas as conceituações daqueles artigos e aí propôs a partir disso. Sobre a replicabilidade. Tem um item que eu acho que fica um pouco subjetivo, pelo menos eu entendo assim, eu busquei nas bases, ele me deu um resultado, vamos dizer, de 130 artigos, tá? Coloquei no Excel, comecei a ler os resumos. Por algum motivo, eu cheguei à conclusão que alguns eu tenho que extrair. Na hora de ler o resumo, enfim, né? E tem alguma coisa ali que não trouxe como deveria, trouxe aquela palavra, mas aquela palavra não está adequada, não representa o que eu quero pesquisar. Então, eu vou descrever que, depois, na leitura dos resumos, de acordo com determinados critérios, eu vou ter que dizer quais são. Sim. Só que daí, a replicabilidade, para mim, pelo menos, assim, fica um pouco subjetiva, porque talvez eu não consiga chegar exatamente naquele mesmo resultado ao replicar isso, né? Porque tem a análise de uma pessoa ali que fez uma leitura e um julgamento meu durante essa leitura que permitiu que eu excluísse alguns artigos. Perfeito. 100% não vai acontecer. Não é 100%. Né? 100% nunca vai ser, porque é exatamente isso. Né? Há o fator humano ali. O que é uma RSL na área? Por exemplo, há áreas que levam muito mais a sério que nós por questões óbvias. A área médica, né? No caso da área médica, obrigatoriamente, ela precisa passar por mais de uma pessoa.
Então, eles fazem um comparativo. Então, uma pessoa lê todos e faz os critérios de exclusão, outra pessoa faz isso também, e depois eles fazem um comparativo, né? Mas a gente não precisa chegar nesse nível quando a gente fala da administração, porque a gente não está fazendo uma meta-análise no nível, por exemplo, por quê? Porque na área da medicina se utiliza a revisão sistemática para dizer se a cloroquina está fazendo efeito ou não nos países a partir de todas as pesquisas. Então, é algo extremamente sério. A RSL ela vai recomendar, as pessoas não usar a RSL para recomendar ou não uso de uma medicação. Né? Então, a coisa ela é de um nível de seriedade. Não que a gente não tem que ter seriedade, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o nível deles, eles precisam ter setores, fases de checagem muito mais rígidas. Mas acho que igual tem um certo nível de fiabilidade, no sentido assim, eu precisei essas duas bases, eu usei tais operadores, o total bruto tem que ser o mesmo. Né? Exato. Aí talvez no número final tem essas variações, ela se justifica bem o tipo de exclusão. Um ou outro a gente sabe que tem, né, que é mais complexo, mas eu acho que esse número inicial. E eu vi um trabalho sobre a ciclo lá da PUC, até que ele faz o professor Ângelo Brandelli, eu acho que é. Brandelli, obrigada. Ele tem um esquema para isso, que é bem interessante, que ele traz esse esquema de tipo, quantos eu achei na base de dados. Depois, tantos foram repetidos, aí tinha 100, aí ficou 90, depois foi para 70, e todas as etapas, quantos eu fui reduzindo, exatamente. Exato, e vai fazer uma bem legal essa questão da reputação. São pedidos que eu sempre faço quando eu avalio o artigo. Eu vou, se ele está bom e falta só detalhezinhos, sempre dou essa dica, não obrigatória, né? Mas se fizer uma figura, fica muito mais fácil. A figura, ela facilita muito. Tá, ainda mais quando usam mais de uma base de dados. Quanto veio em cada base de dados, depois os critérios de exclusão quando sobrou, depois a leitura final quando sobrou, isso é muito legal. E aí, ao invés de a gente explicar num parágrafo inteiro, a figura, ela já deixa isso muito mais prático. Kátia, uma outra situação que eu já vi, eu não sei como funciona, os autores, depois de fazerem a revisão, eles dedicaram no debate dos dados que tinha um artigo que era super importante e não tinha sido alcançado pelos escritores. Eles falavam, a gente vai adicionar o debate esse outro artigo. Assim. Isso não é sério para os autores? Eles fizeram, dizendo, olha, quando eles foram debater os dados, tivemos tais dados, só que após a leitura, verificamos que tal artigo não foi alcançado pelos escritores, só que eles citaram assim. Sim, por exemplo, né, se é na WOS, daqui a pouco aquele artigo não está na WOS, está no critério de indexação, mas ele foi muito referenciado nos artigos publicados na WOS. Daí eles adicionaram aquele artigo. Sim, eu li um artigo também essa semana sobre blockchain na Ciência Puxado, que a revisão sistemática tinha 50 artigos, mas a revisão só tinha alcançado 45, e 5 eram livros manuais que os autores achavam importante por ter sido citados em vários locais, e foi adicionado 5 livros, 5 autores que não foi alcançado, né? Sim, porque eu penso que o objetivo final realmente é conseguir ter um entendimento do amplo. E assim, se a gente pegar dizendo, não, vamos nos focar só nesse, e todo mundo precisa daquele artigo, então, e realmente, às vezes não dá isso vai depender do que tipo de RSL que você feita e o objetivo da RSL, novamente, qual é o objetivo? Porque bibliometria é mapeamento, aí nesse caso, bibliometria não vai acontecer. Mas se eu estou fazendo uma revisão, por exemplo, qualitativa, que eu quero o desenvolvimento de um conceito, ou eu quero fazer a leitura e conseguir observar quais são as linhas teóricas que são usadas pelas diferentes publicações, aí talvez eu precise ir além, né? Porque sim, as não vão deixar livre, né? Essa sempre é uma questão. E isso a gente, às vezes, precisa colocar, dependendo do nosso tema, a gente precisa colocar novamente, mas não precisa. Aí, como você mesmo falou, eles justificaram porque eles adicionaram, então eles estavam na... também todos citaram mesmo. É exatamente isso. Se está justificado, a gente entende a partir do objetivo daquela pesquisa, por que aquele caminho foi
foi escolhido metodológico, né? Então, é importante sempre não explicar, não justificar. Bom, então, a revisão sistemática, gente, ela vai ser, como eu falei, a sistematização. E ela pode ser uma revisão sistemática 100% quantitativa. Mas aí é mais uma questão do foco, né? Eu preciso ver também se eu vou querer usar como foco as publicações. E aí, eu vou fazer um mapeamento de campo, eu vou analisar as publicações desse campo, ou se eu vou focar nos resultados dessas publicações. A bibliometria, ela é mapeamento quantitativo das publicações. Essa é a definição de uma bibliometria. Bibliometria é quando eu quero fazer um mapeamento de um campo. Eu quero dizer, quantitativamente, como esse campo tem se comportado, quais são as temáticas mais pesquisadas nesse campo. Significa que eu não vou poder usar dados que são quali? Não, pelo contrário. Porque se eu vou querer, por exemplo, dizer, exemplo que a gente fez na nossa RSL de Educação e Sociedade, a gente quis identificar quais eram as temáticas dessas pesquisas, para poder dizer, olha, o que está sendo publicado sobre o trabalho docente no ensino superior, o que tem algo sendo negligenciado aqui, que era que a gente queria apontar o que estava sendo negligenciado. Para isso, a gente leu todos os artigos, criou uma categorização a partir de uma revisão de conteúdo, fez uma categorização da revisão de conteúdo e aí transformou em dado quantitativo para poder dizer, olha, as porcentagens da publicação. Então, as possibilidades, elas são múltiplas, a partir de qual é o nosso objetivo, né? Então, a RSL, a bibliometria vai ser quando ela for 100% quantitativa. Mas ela também pode ser quantitativa, que é quando eu faço primeiro a fase quantitativa e depois a fase qualitativa, né? Que, atualmente, para mim, esse é o caminho. Porque só a bibliometria ela não está mais respondendo tudo que a gente está buscando, né? A fase qualitativa ela é a cereja do bolo, né? Só que a fase quantitativa ela também é muito importante. Ela vai me dizer como é que essa literatura tem se comportado, como é que essa temática tem avançado. Dica da bibliometria. É muito difícil vocês encontrarem uma temática que não esteja em crescimento, porque o número de periódicos aumentou nos últimos anos. Também aumentou o número de artigos publicados por esses periódicos. Periódicos que antes publicavam 5 artigos numa edição, hoje estão publicando às vezes 10 artigos numa edição. E a gente tem que considerar esse número. Não dá para simplesmente pegar um gráfico que indica, né, crescimento e dizer assim, concluo que a temática está crescendo muito nos últimos anos. Calma. Você está levando em consideração também o crescimento desses periódicos para fazer essa afirmação? Porque, às vezes, a gente pode concluir que, na verdade, a temática está estagnada. Ela só cresceu numericamente, porque cresceu numericamente o número de publicações no país, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas afirmações do comportamento de um tema. Existe alguma pesquisa que eu conheço, assim, que acompanhe isso, assim, tipo, o número total de publicações para a gente poder afirmar essa estagnação? Ou a gente teria que dar uma pesquisada mais? Teria que dar uma pesquisada no próprio tema. Uma coisa que você pode fazer, como tem já uma antiga bibliometria sobre aquela temática, é fazer um comparativo, né? Mas nem sempre a gente consegue encontrar. As temáticas que já são, por exemplo, liderança. Bom, liderança a gente consegue encontrar bibliometria de 10 anos atrás, né? Mas vai ter temáticas, carreira sustentável, eu acho bem provável você encontrar uma outra bibliometria para fazer comparativo. Isso é interessante também da gente publicar as nossas, porque você fica pensando, né, pesquisadora, sonhadora, será que daqui a 10 anos eu posso ir lá para refazer essa minha pesquisa, ou alguém refazer essa minha pesquisa, e para ver como é que o meu tema, né, que eu pesquiso está se comportando, isso é super interessante. Então, aqui faltou um quadradinho que seria a revisão sistemática quantificada, tá? Lá entra aqui no bibliometria. Aqui está de outra cor, porque meta-análise é análise dos resultados. Meta-análise é quando eu vou estatisticamente, e aí necessariamente eu preciso de análise estatística, estatisticamente eu vou avaliar os resultados.
E aí, a meta-análise, tanto a meta-análise quanto a revisão integrativa, elas vêm muito do campo da psicologia e da saúde. Né? Da psicologia e da enfermagem e da medicina, que são as 3 áreas que mais publicam meta-análise e revisão integrativa. A gente está começando meta-análise agora, eles já estão voando com meta-análise há 20 anos. Né? Na medicina, na enfermagem, na psicologia, o pessoal vai passar muitos anos meta-análise e revisão integrativa. E uma das grandes, estava lendo um artigo, acho que o artigo do Bradfield, aquele mais clássico, que fala justamente sobre a diferença de bibliometria, revisão sistemática, análise. Na área da saúde, a gente tem variáveis que são as mesmas, né? Vai variar, por exemplo, vai analisar o número da cloroquina, quem morreu, quantos dias ficou internado, né? Então, tem um indicador, uma variável, que é padrão em quase todos os estudos. E na administração, é uma ciência social aplicada, né? Então, como é que a gente vai avaliar, seja coisas assim, na área de gestão de pessoas, ou mesmo inovação, né? Se a gente vai avaliar o desempenho inovativo das empresas, tem 20 indicadores diferentes. Internacionalmente, eu posso usar número de patentes, por exemplo, é o que se usa muito em estudos internacionais, número de patentes. Faz sentido na Europa e nos Estados Unidos. Nem na Europa e nos Estados Unidos está fazendo mais sentido, mas tudo bem. Faz sentido para alguns setores, mas não faz sentido para outros. Então, acho que eu tenho um pouco só, levantei a mão, porque eu tenho um pouco de receio do quanto a gente vai conseguir, de fato, avançar na meta-análise. O pessoal do marketing consegue um pouco mais, porque já tem escalas, a fala de orientação para mercado, todo mundo vai usar a mesma escala. Fala de performance X, todo mundo usa as mesmas escalas. Agora, em outras áreas, né, como o investe, como gestão de pessoas, essa é uma questão muito crítica que eu acho que sempre que for tentar fazer, a gente vai acabar caindo nesse problema de não ter como integrar de fato esses resultados. Exatamente. E aí a questão é, por que fazer uma meta-análise? Isso vai depender do seu objetivo. Isso aí, como é que você, se o seu objetivo, né, na análise dos resultados é a comparação de resultados de escalas já validadas e que já foram amplamente explicadas, aí a gente consegue visualizar a meta-análise na administração. Senão, realmente não há como, porque a gente precisa de testes estatísticos. Como é que eu aplico testes estatísticos para dados não padronizados? Não há como. Não há como comparar pesquisas, resultados de pesquisas. Né? Então, por isso que se vocês pesquisarem, jogarem na Spell, vocês vão ver que caiu, já quase não tem mais RSL se intitulando meta-análise. As antigas se intitulavam meta-análise sem ser, né? Porque era muito incipiente, né, gente? Estava começando. Então, o pessoal entendia que estava fazendo uma meta-análise, mas não estava fazendo uma bibliometria. Porque a meta-análise, como eu disse, necessariamente ela vai olhar resultado e estatisticamente vai analisar esses resultados. Se eu estou olhando publicação, quantitativamente, estou fazendo bibliometria. Certo? Revisão integrativa com síntese. Por quê? Tem um artigo que eu vou esquecer agora os autores, mas tem um artigo brasileiro em que, da área de administração, em que os autores entenderam, esse artigo de 2013, os autores entenderam que revisão integrativa seria uma análise 100% pálida de uma RSL. Então, eu levantaria os artigos sistematicamente e faria só análise pálida, e isso seria revisão integrativa. Só que na enfermagem, a revisão integrativa é quant. Então, revisão integrativa é um abominado, certo? Dependendo de qual periódico a gente for enviar, vai ter referência diferente. O que eu dou de dica para a pessoa quando ela está com dúvida do que é? Porque, por exemplo, iniciei com uma bibliometria, mapeando o campo, e depois fui para os resultados. Fiz os resultados daqueles artigos, entendeu? Que eles iniciaram, e discuti isso. Uma etapa pálida, né? Eu chamo isso de RSL. É uma revisão sistemática da literatura. Está com dúvida? É RSL. E vocês dizem, tudo isso aqui é RSL. Estou seguindo uma sistematização. É RSL. Não há discussão sobre isso. Né? Independente de qual método eu estou usando. Então, tem dúvida? Ficou aí com o campo minado? Só põe que é uma RSL. Pronto. Ou o
que a gente fez nos nossos 2 últimos, a gente colocou para uma RSL quantified, porque a gente começa a etapa quântica da bibliometria, vai para a etapa quali de analisar os resultados. Eu tenho uma dúvida na meta-análise, por exemplo, é difícil fazer administração, porque realmente, se a gente cria categorias, por exemplo, imaginando aqui, como que eu faço para estratégias para aumentar a satisfação do colaborador, sei lá. E aí eu tenho a estratégia que é dentro de liderança, aí tem vários tipos de. Eu tenho outra estratégia que seria trabalhar com a administração, e eu criar essas categorizações e ver, daí, tipo, tantos artigos utilizaram esse tipo, como resultado, não trouxeram os resultados que trabalhar com liderança captou mais, ainda que não seja exatamente o mesmo critério. Isso seria considerado uma meta-análise? Não, é uma bibliometria porque você está olhando as publicações ainda. Tá? Então, você pode, com certeza, fazer isso, de fazer a leitura, fazer uma categorização dessas publicações, porque, como eu falei, né, quanto mais a gente vai para o campo de se aprofundar nos artigos, maior é a riqueza, né, da revisão. Mas ela vai permanecer sendo bibliometria ou uma revisão quantified, ela vai ter etapa bibliométrica e uma etapa qualitativa, porque você ainda está olhando as publicações, você não está estatisticamente analisando os resultados. Então, é sempre isso. Não entrei, ou entrei nos resultados, mas não de uma forma estatística. Não é meta-análise. É estatística. Eu só para vocês comentaram para mim. Publicação de resultados, eu avalio todos esses tipos de revisão sistemática. Porém, a parte estatística, apenas a parte estatística, fica na meta-análise. É isso. Na verdade, eu posso usar a estatística na bibliometria também. Né? Eu uso, na verdade. Mas aqui, é a parte estatística dos resultados aí na meta-análise. Exatamente. E aí é teste estatístico mesmo, é isso que o pessoal faz, né? De ver. Porque a dificuldade de conseguir a base também, né? Porque o ideal da meta-análise é que o pesquisador, às vezes na medicina, a galera é legal divide, mas aqui tu tem que mandar um e-mail pro cara e dizer, olha, estou fazendo uma meta-análise na área de satisfação do colaborador. Poderia me mandar a sua base de dados? Mas a ideia agora a política agora de acesso livre, que vocês devem ter visto que agora as revistas 2 estão pedindo para a gente disponibilizar os nossos dados, como é a pesquisa quant, né? A ideia é essa. Começar a criar uma base de dados que as pessoas possam começar no futuro a fazer meta-análise. Né? Aqui depois eu ainda fiquei com dúvida em relação à revisão narrativa. Porque eu parti de uma busca em base de dados, né? Pensando aqui, assim, busquei, coloquei ali quantos resultados eu achei, quantos resumos, os critérios de exclusão, fiz um fluxograma que traduzisse, né, a minha busca, mas eu vou apresentar como determinado tema tem sido tratado nas pesquisas. Isso é narrativa. Não, é RSL mesmo. RSL, tá? E a narrativa, então, não está. Não, não é RSL. A narrativa é quando não tem sistematização. É quando você vai identificar na literatura e você vai analisar essa literatura sem critério. Sem critério, entendi. Tá, perfeito. E no momento que eu utilizei o critério e a replicabilidade, como falou, eu entrei na sistemática. Exatamente. Na narrativa, eu posso utilizar várias geralmente a gente faz a revisão narrativa, por exemplo, a gente começa com a nossa orientadora de participação da literatura. A gente vai ler a literatura da orientadora e vai fazer uma revisão narrativa para começar a ler o tema. Isso é útil. É para identificar a palavra-chave para a gente fazer a revisão sistemática. Exatamente. Tem uma pesquisa, tem a pesquisa na prática, ela postou essa semana, tem no Instagram Pesquisa na Prática, né? Ela faz cursos sobre revisão sistemática da literatura, e ela postou essa semana, ela colocou, né? Olha, a revisão narrativa é o que por onde a gente começa a RSL, justamente porque como é que eu crio os descritores? Primeiro eu tenho que ler o seminário, né? Essa coisa. Você ia falar uma coisa aqui? Eu não sei como é questão dos dados que eles estão pedindo também, né? As revistas também estão pedindo que a gente disponibilize as entrevistas, por exemplo, das 30.
Ai, que ruim. Não é fraude, né, gente? Não, é muito pesquisador que frauda a base de dados, que diz que as entrevistas Vamos fazer atenção, chamando de... Desculpa a falta de ética até de citar, né? Que a China faz isso com os pesquisadores chineses que estão sendo pegos direto, assim, né? É um dos países que mais está sendo pego. Tem a pressão da publicação, o cara se espera, e aí ele cria Uma ficção. Não, e tem a pressão também das pesquisas que estão financiadas aí na nossa área de pesquisa, né? A questão do financiamento da educação pública por iniciativa privada, e de muitas vezes há uma pressão de que há um caminho a ser seguido no resultado, né? Então, é isso também. Produção dos dados. O famoso forçado. Kátia, e, tipo, eu estava pensando aqui, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, normalmente a gente utiliza para resolver um problema de pesquisa, né? Na questão do escopo do artigo, tem como, antes de eu fazer a revisão sistemática, criar, explicar ou justificar algum problema, como se fosse uma contextualização? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, na bibliometria que a gente fez sobre relação de pessoas e relações de trabalho, a gente tinha um argumento. O nosso argumento é que as publicações sobre gestão de pessoas e sobre relação de trabalho não deveriam ser vistas de maneira desencontrada, porque, inclusive, a gente trouxe o fato de que o NGPR, por exemplo, há eventos que são gestão de pessoas e relações de trabalho, áreas que são, e que, apesar de haver diferenciações entre o que é relação de trabalho e gestão de pessoas, a gente entendia que muitas publicações elas são híbridas de ambas. E que, por isso, a gente vai fazer uma bibliometria usando ambas. Então, a gente primeiro tem que fazer toda essa problematização para dizer por que os nossos escritores eram de RPG. E pensando também no contexto de tese, começamos com o ensaio teórico estressando, né, o tema com base na base teórica. A partir daí, a gente já tem uma ordem para fazer uma revisão. Esse estressamento já vai realizar uma ordem. E daí a gente vai fazer essa revisão, vamos ter uma entendimento e depois vamos fazer uma pesquisa. Uma outra coisa que eu vi, eu lembrei que eu avaliei por uma parte de uma pessoa que ela fez. Ela usou a ESL para identificar, né? Então, usou uma sistematização para identificar os artigos, e ela, de uma maneira muito rápida, fala sobre isso, só que depois ela fez uma construção de um ensaio teórico. Então, aí virou um caos, assim, mas é muito gente, deve ser alguém começando no mestrado, né? Faz muito parte, faz parte e tal. Então, tentei contribuir o máximo possível. Mas também tem isso, assim, a gente pode usar uma sistematização para encontrar textos, depois fazer um ensaio teórico, mas isso não é RSL, isso é fazer um ensaio teórico, nem si da sistematização. Farei uma pergunta, talvez, um pouco natura. É o seguinte, para publicações de artigos em revistas, é necessário fazer uma revisão sistemática ou com revisão narrativa eu consigo? Depende da revista também. Depende da revista, depende do pares, depende, mas em geral, mesmo as B5, os editores já não estão mais aceitando narrativa. Porque o entendimento ao invés de uma narrativa, que te aprofunde e faça um ensaio teórico, né? Mergulhe mais, traga a argumentação, desenvolva mais, porque é o entendimento de que a narrativa não vai trazer uma contribuição, né? O ensaio teórico vai trazer, que é outra coisa, mas é claro, né? Sentido, e que uma RSL também vai fazer. Então, a publicação seria RSL, no sentido só de literatura, né? Ou, como eu disse, aprofundar a informação e tudo mais, e também tem ensaio teórico, vai ser outra coisa. Mas a tua dúvida é a revisão para fazer a tua pesquisa? É a base da sua pesquisa? Fazer um estudo de caso. E aí... Aí se é para a base da tua pesquisa de caso, sim, a gente faz uma narrativa, assim, mas aí a tua metodologia vai ser estudo de caso, não vai Entendi. Então, narrativa é a forma que a gente faz a publicação. Mas quem são os principais autores? A revisão narrativa é o referencial teórico, perfeito. O referencial teórico dos projetos é a revisão narrativa.
Calma. Se o trator do artigo pode fazer. Nossa, Mas, às vezes, até a social, então, dependendo do mestrado, pelo menos no meu caso, não foi algo assim tão estruturado, mas foi minimamente estruturado, né? Às vezes, minimamente estruturado é suficiente para uma publicação, né? Assim, não precisa, obviamente, todo esse rigor, mas para justificar que base de dados se procurou, quais os critérios de busca, isso já é uma coisa que valoriza a publicação do artigo. Né? Principalmente eventos. Então, eu acho que não tem nem necessidade jamais de uma revisão narrativa, né? Na verdade, se quer conhecer um pouquinho mais o tema, lança no Web of Science lá, procura umas palavras e vai inteirando, né? Assim, de certa maneira. E até uma justificativa, às vezes, para te estar explorando aquele tema, que existe uma lacuna. Tu fez uma busca, não precisa fazer toda a revisão de palavras, mas assim, tu fizeste uma busca com os temas, e não tem publicações, ou tem muito poucas, sobre aquele campo, por isso tu vai... Eu sei que publicações que eu posso utilizar no Lightspeed, acho que isso é um pouco também. Me parece, né, que além de também pegar o estudo que existe realmente publicar, também precisa estudar o periódico, Com certeza, para ver o que ele está pedindo, como é que eles estão escrevendo, porque, por exemplo, você fala assim, eu consumo, faço transição entre EO, mas também marketing, vamos dizer. Para EO, um artigo de 2015, ok, mas para marketing é velho, entendeu? É um artigo velho, assim, é antigo. Então, depende também de qual é o interruptor, né? E aí tem que estudar o periódico, sim. Essa é foi bom que você falava sobre essa questão de anos, que essa outra questão. Toda RSL tem recorte temporal. E o recorte temporal tem que ser justificado. Não deve ser porque, se eu fizesse mais 15 anos, esse artigo demais. Apesar voltei 10 anos porque pensei 15 e não ia conseguir ler todos. Mas isso me interessa, só no ano. E essa, por a verdade, não escreve todo dia. Apesar de quando a gente começou a RSS de trabalho docente, eu disse, vou estudar os últimos 25 anos. Aí mas, assim, uma década é sempre um bom início, gente, porque, independente de qual seja o tema, menos de uma década é muito claro. Aí também tem a questão das áreas, né? Marketing, eu sei que vai muito mais rápido do que as discussões de gestão de pessoas. Aí talvez dê para justificar 5 anos. Mas, por exemplo, em gestão de pessoas é muito difícil a gente justificar uma RSL de 5 anos. Que recorte foi esse que eu fiz? É muito pouco, né? Então, assim, 10 anos. E isso tem que estar lá. Então, tem que estar o recorte e tem que estar a justificativa. Outra dica, cuidado com o dia que você vai fazer o levantamento da base de dados. Bases de dados, quanto maior o critério de indexação, mais rápida é a indexação. Bases de dados de critérios baixos, às vezes a revista pode levar até 8 meses para indexar. O que quer dizer isso, gente? Se vocês forem fazer pesquisa da SPEL, que não tem critérios altos de indexação, não dá para fazer RSL na SPEL no primeiro semestre, considerando o ano anterior. Entenderam? Então, assim, hoje, eu vou fazer uma RSL na SPEL. Eu esperaria julho para incluir 2021. Se não, eu faria até 2020. Por quê, gente? Precisam ver que se você jogar hoje na SPEL os escritores, se você jogar lá em julho, vai ter aumentado uns 10 artigos, dependendo do tempo, né? Então, a indicação é a gente sempre fazer um segundo semestre RSL que considere até o ano anterior. Então, vou fazer RSL de 2021, faço o segundo semestre de 2022. Né? E significa que eu tenho que recolher todos os artigos hoje? Né? Então, digamos, alguém de vocês começou uma RSL já e incluiu 2021 e agora pensou, meu Deus, perdi um artigo. Não. Você pode coletar os de 2021 depois com os mesmos escritores, com a mesma sistematização e colocar lá. Foram utilizadas 2 datas. A primeira coleta foi em 10 de maio, a segunda coleta foi em 10 de agosto, para considerar os de 2021. Eu já tive artigo que foi levar para a revisão, e aí demorou tanto
Me disseram para eu complementar os dados. Claro, eu só consigo complementação quando eu não estou usando software, né? Se eu estou usando o Reader Excel, eu não posso complementar. Por quê? Porque o Reader Excel ele vai baixar os artigos todos numa vez só. Então, eu não tenho como depois adicionar dados. Ele faz a leitura do arquivo completo. Então, quando eu uso software, isso a mesma coisa, né? O bibliometrix eu não consigo, eu não posso dizer, mas bibliometrix eu vou precisar do pacote completo, os dados completos. Aí eu não tenho como, eu coleto um pouco hoje, coleto um pouco amanhã. O momento da coleta é o mais importante, com certeza, porque se a gente errou na hora da coleta, todo o resto está com problema, né? Então, o momento da coleta é aquele momento que você está descansado, está em silêncio em casa, está super tranquilo, aí você faz um teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, sempre trouxe o mesmo resultado, ok, então agora eu baixo, né? Com muita calma, porque se a gente for tentar fazer isso com pressa, a pesquisa já foi por água abaixo, tá? Comecei hoje e cansei, quando eu vou fazer manual. Comecei hoje e cansei, amanhã continuo. Não, gente. Vai baixar tudo hoje com muita calma e depois você se sistematiza, tá? E aqui é rapidinho. Daí aqui sobre o início da pesquisa. Como é que eu começo? Escolho o tema. Investigo se não tem já RSL sobre o tema. Essa é outra coisa. A gente costuma citar as RSLs que já existem, tá? Para dizer, olha, a nossa, né, do nosso grupo, avança em relação às outras por tal motivo. Porque senão o avaliador vai te devolver dizendo assim, mas eu pesquisei e outras 5 RSL igual a de vocês. Não, igual não, é que a nossa avança em tal coisa. Eu ia falar isso na aula do Amaral, mas eu ia fazer uma revisão, mas não vou mais, porque eu já achei exatamente sobre o meu tema de 2020. Tem que estar calma. Tu pode fazer a tua, mas como é que a tua avança em relação à outra? Aí eu voltei de novo, que era uma revisão mais básica, assim, que mostrava o campo. E o que eu queria fazer era algo mais específico, mostrar que tinha 2 abordagens e enxergar um assunto de forma diferente. E aí consegui dizer, não, tá, aí consegue contribuir um pouco em cima da que já foi feita. Perfeito, mas é que depende do avaliador, porque a gente tem um outro artigo que é sobre ecossistemas de inovação, que tem várias revisões da literatura, várias bibliometrias e tal, só que a nossa é diferente, porque a gente propõe no final, e aí tem uma pequena parte de revisão da literatura introdutória ali, uma páginazinha, em que tem os principais estudos já feitos para mostrar que, olha, essa aqui é diferente daquela. E aí o avaliador, na pressa, diz, tá, mas para que serve isso? Se você... Né? Então, também acontece isso. Mas aí a gente situa o editor. Gente, infelizmente tem que... Às vezes a gente tem que defender a nossa RSL, porque... Aí eu ouço umas coisas muito chatas, na verdade. Eu ouço muito preconceito, o pessoal acha que a RSL você faz... Nossa, eu ouvi uma vez um professor que depois tornou editor de uma revista, e ele falou assim uma vez, num evento que eu estava, disse, o pessoal fica lá, passa uma tarde, acha os artigos, escreve um artigo rápido e fica mandando e tal. Eu pensei, gente, mas isso... E aí, essas são revisões sistemáticas de literatura, eu pensei, me conta o que é que fez em uma tarde, porque não leva muito tempo. E aí, assim, a pessoa não sabe o rigor e acaba, na hora que vai avaliar, devolver. Mas a gente tem que defender. A gente devolve, defende e tal. Acho que é para fazer um reality, né? Bota os 15 doutorandos assim na casa. Não dá ideia, não sei hora. E tem que ter o objetivo do estudo claro, né? Então, assim, básico de um artigo, mas repetindo logo, tem que estar na introdução qual é o objetivo da RSL, como ela avança, qual é a contribuição dela para o campo, né? Teórico, empírico ou teórico-empírico. Aí, a estratégia de pesquisa, eu chamo de estratégia de pesquisa
pesquisa, vai ter autores, autoras de literatura que vão chamar grupo de descritores. Vai ser diferentes nomenclaturas para falar da mesma coisa, que é a gente construir um conjunto nosso de descritores, ou seja, as palavras-chave que a gente vai usar na pesquisa, tá? Mas depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso. A bibliometria, como eu já falei, eu não vou repetir, é mapeamento. Então, a palavra que define bibliometria é mapeamento. Aí eu trouxe algumas possibilidades, né? Trazendo, assim, o que precisa estar na hora da gente construir a nossa bibliometria, no caso de mapeamento, né? A gente precisa... ou a gente pode analisar, fazer uma análise temporal do número de publicações. A gente pode verificar a frequência e representatividade de autoria, citações, países, idiomas, periódicos, universidades, grupos de pesquisa. Uma dica, né? A gente está carreira sustentável, quero saber quais são os grupos de pesquisa atualmente que pesquisam isso. Vou fazer um mapeamento disso, vou incluir essa questão, porque é uma questão que importa, por exemplo, para quem vai fazer sanduíche. Dá uma olhada, quais são os grupos de pesquisa atualmente que pesquisam isso, né? Como eu falei para vocês, o pessoal ali da Fabico faz bastante essas análises para decisões institucionais, né? De o que precisa identificar, fazem a análise também de docentes, né? Quais são os PPGs, os programas que precisam de mais incentivo, porque as redes internacionais não estão acontecendo, ou porque as publicações ainda são de país baixo, essas questões todas. O pessoal usa bastante através da bibliometria. Aí, o mais comum é a gente ter essa análise temporal das publicações, conforme cresceu ou diminuiu o ano. A autoria é muito interessante, porque a gente consegue saber quais são os autores, as autoras seminais na área. Né? Citações é muito interessante, fazer a rede de citações, né? Para identificar que às vezes tem um autor ou autora que não tem um grande número. Né? Então, ela não vai estar no ranking de número, mas está no de citação, ou seja, aquele artigo dele, o dela é seminal, a gente consegue identificar. Enfim, tudo isso que é relacionado às publicações é bibliometria. Identificar redes de relacionamento, como eu falei. Aí, uma coisa muito interessante, identificar os temas emergentes, né? Porque dentro de um campo de pesquisa, eu vou ter temas mais que estão despontando, enquanto outros estão decaindo. Isso também a gente consegue fazer a partir da bibliometria. Verificar e comparar comportamento da literatura em áreas ou regiões distintas, né? Sempre considerando aquilo que eu falei para vocês, dependendo da base de dados, eu vou ter maior representatividade ou menor em um país ou outro. Então, as principais etapas de uma bibliometria a gente definir o objetivo, delimitar o corpus de análise, né? Esse corpus de análise vai ser qual é o recorte temporal, quais vão ser as minhas bases de dados e quais vão ser os descritores da estratégia de pesquisa. Criar e validar a estratégia de pesquisa, que é muito trabalhoso, né? Porque errou a estratégia de pesquisa, errou a fase da coleta. E, por último, a fase da coleta e análise dos dados. Então, um exemplo da frase pronta para botar na metodologia. Né? O corpus de análise dessa pesquisa é composto por artigos, geralmente, né? Mas pode ser artigos e capítulos de livros. Enfim, né? Mas geralmente artigos. Sobre o tema, a específica carreira sustentável, publicados na base de dados Web of Science no período de 2010 a 2020. Aí está a frase da metodologia que vai explicar o que é. Mas fala direto aí. Então, está 2022. Mas percebo que para a gente chegar até aqui, a gente já teve que ter todo aquele pensar o nosso trabalho, né? Essa é uma frase que define muito o trabalho, então pensar o que a gente vai se fazer tempo, o que tiver análise, eu vou ter que explicar, então, a escolha, lembre, né? Então, eu vou justificar o porquê dessa base
o porquê desse período. O porquê do tema eu justifiquei antes lá em cima, no início do artigo, ao explicar porque aquela RSE é necessária, porque aquele tema é importante, não tem que se falar desse tema. Aí, alguns exemplos. Ó, o corpus de análise de pesquisa é composto por dissertações e teses, como pode ser, sobre o tema Educação da Sustentabilidade, publicados no banco de teses e dissertações da CAPES no período de 2019. O quadro de análise dessa pesquisa é composto por artigos sobre o tema agroecologia, publicados na Web of Science Scopus de 1990 a 2019. Aí depois a gente vai colocar, né, porque o Web of Science Scopus, porque no recorte temporal. E aí aqui mais 2 exemplos, né? Estudos brasileiros, trabalho docente, aí 3 bases, né? E, isso também, eu posso delimitar a área, tá? Porque, às vezes, eu vou ter que, na escolha da base de dados, como eu falei com vocês, eu vou usar só a base de dados da psicologia. Eu não posso dizer que a minha RSL é sobre o tema geral, é sobre o tema na psicologia. Né? Então, eu vou colocar isso. Também pode. E aí, agora, a parte de gente, vamos ser horário, tá? Me avisando, senão quando a gente vê. A criação e validação da estratégia, a gente já está indo para o final, mas. Então, a estratégia é o conjunto das palavras-chave, tá? Os descritores. Exige pesquisa, leitura e experiência sobre o tema. Essa é a hora que a gente pega na mão do orientador ou da orientadora, tá? Se é a primeira vez que a gente está trabalhando com aquele tema. Por quê? Porque vai ser quem vai conseguir nos orientar sobre onde começar essa leitura e começar esses descritores. A estratégia de pesquisa depende da base de dados. Para conseguir fazer o nosso artigo da Educação e Sociedade, para conseguir chegar na estratégia da Cielo, eu nunca tinha feito na Cielo, eu passei dias tentando. A ANB, tentando brigando. Não, para chegar na estratégia. Por quê? Porque do professor melhor. Porque eu ia, jogava sozinho cada um dos descritores, dava uma olhada no que surgia de artigos nas primeiras páginas, meio que gravava, depois ia lá e tentava jogando com os boleanos. Então, juntando. Aí eu via, opa, não puxou um dos artigos, está faltando alguma coisa. E assim que vai. E assim que volta. Porque os booleanos mudam, como eu falei para vocês, de novo. Né? Então, o or, o not, numa vai poder colocar. No caso da Web of Science, ela é maravilhosa. Não precisa se preocupar muito com parênteses, com colchetes. Na Cielo, você tem que começar a usar parênteses, colchetes, e vai. Isso tudo a gente descobre como? Mexendo na base. Mexendo na base. Aí, um exemplo. Esse aqui foi essa bibliometria a primeira que a gente enviou para vocês, que é o capítulo inicial da tese da Aline. Está lá no e-mail, a Aline mandou. A gente analisou o cenário da produção científica sobre carreira e gênero, na área de instituição, publicações nacionais e internacionais, usamos a WOS e fizemos de 1945 a 2017. Por que um período tão grande? Porque a gente usou software. Se tivesse que ler, nós não temos isso. Por que 1945? Porque quando surgiu a WOS, é o primeiro ano de indexação da WOS. Só tem base de dados a partir de 1945. Não sabia justificar. Para justificar. O software que diz é o R. O BibExcel. O BibExcel. BibExcel. Então, a gente fez a coleta na WOS, jogou no software e o software fez todo o resto, né? Com briga também, porque o software às vezes também dá um trabalho. Aqui é a nossa estratégia de pesquisa. Então, ó, a gente tinha 2 eixos. A gente tinha o eixo de carreira e a gente tinha o eixo de gênero. Gênero para nós era isso tudo. E nós tivemos que justificar isso aqui. Isso aqui é posicionamento teórico. Por isso que quando alguém me fala que a RSL não tem um teórico, eu não sei que a RSL é essa. Porque a escolha dos descritores tem fundo teórico, tem posicionamento teórico.
vai ter pesquisador e pesquisadora que vai entender gênero como masculino e feminino. E aí, para essa linha de pesquisa, você não vai precisar usar esses descritores todos. Nós entendíamos gênero a partir do posicionamento teórico de uma forma absolutamente ampla. Então, foram todos esses descritores aqui. Por que foi possível fazer isso, fazer essa junção? Porque a gente usou como eu falei, o WOS. A WOS, ela deixa usar o modelo de informação. A outra bibliometria, a gente fez gestão de pessoas em relações de trabalho na Web Science. Aí aqui está a nossa estratégia de pesquisa. Aí a gente tinha que fazer descritores relacionados à gestão de pessoas e relacionados a relações de trabalho. Né? O que mais que eu acho importante chamar a atenção que vocês colocaram fotografia americana no britânica. Sim. Outro detalhe que Exatamente. Essas duas estratégias foram validadas por especialistas. Então, a gente buscou pessoas que trabalhassem a temática, enviou, e essas pessoas nos devolveram. No caso das duas estratégias, as pessoas nos devolveram com mais sugestões. E às vezes até usar o pessoal de fora, né? Que conhece melhor os termos, tem mais isso. Sim, se a gente fosse pesquisar alguma coisa, por exemplo, na aprendizagem, poderia mandar a pessoa para a Austrália dar uma olhada. A gente fez uma pesquisa que foi para o CASE, a gente fez uma identificação de pesquisa sobre pessoas com deficiência na administração, né? E para a gente fazer os descritores de pessoas com deficiência, a gente foi consultar uma especialista e ela começou a trazer vários termos, que são termos que não são mais utilizados na literatura, mas que elas coloquem. Porque pode acontecer que, mesmo o recorde sendo nos últimos 10 anos, alguém usar. E a gente verificou que não usou. Né? E, inclusive, foi um resultado da nossa pesquisa, um resultado importante. Tem gente publicando sobre uma temática extremamente desenvolvida já na literatura, não tanto na administração, mas em outros campos, utilizando uma nomenclatura que já é desaconselhada pela OMS e publicando em periódicos de administração. Então, isso já é um resultado também da nossa série. Você ia comentar que nesse aspecto é interessante, porque a partir de 2015, quando a gente tem o Estatuto de Proteção de Deficiência, todas as revistas mais publicadas tiveram um controle de erro em relação à grafia. Então, essas pessoas especiais, cidades especiais, nada disso. Portadores de deficiência, justamente por isso que estamos colocando algo legal. A gente indica lá como os nossos resultados isso, de que periódicos A2, B1 e A2, desde 2015, todas as publicações que fizeram as nomenclaturas corretas dentro da temática. Né? E como é que a gente identificou essas nomenclaturas, por exemplo? Lendo. Isso só foi perguntar para você. Conselho, lendo. Né? Quero identificar os caminhos teóricos, alguém me falou, né? Eu quero identificar, lá no campo de lendo. Lendo que a gente vai conseguir. Não existe software que faça essa análise para a gente. Isso é a base da lei. Isso, gente. Era isso. Eu vou abrir, eu acho que um dos artigos aqui para vocês. Quem não recebeu por e-mail pode falar que eu mando no privado. Com certeza, perguntas, dramas. Quando eu entrei no mestrado, falava muito de estado da arte. O que é isso? O estado da arte é você dizer como é que é esse tema, e aí às vezes a pessoa coloca na RSL. O objetivo dessa RSL é identificar o estado da arte. Como é que esse tema está hoje? Como é que ele já foi discutido? O que ele já avançou e como é que é o estado da arte atual dele? A gente já tem sobre essa temática. Mas é uma RSL? Não necessariamente, porque às vezes o pessoal faz essa arte a partir de...
um termo geral para dizer que tu quer se conhecer o que tem de mais atual naquela literatura. Tá. Então, assim, qual é o estado da arte em inovação? Quais são os temas, quais são os mais atuais e relevantes desse momento? Porque são, normalmente, os periódicos ressaltam muito isso. Você pode, por exemplo, ter uma revisão da literatura com artigos de 10, 15 anos, que são importantes, que são muito citados, mas que eram discutidos há 10 anos. Agora já não reflete mais o que se discute no momento, que é o estado da arte. Aqui o passo a passo que eu falei para vocês está aqui. Na hora de fazer a metodologia, depois que a parte difícil de pensar está feita, né, das escolhas, a metodologia ela é simples, é um parágrafo, estou dizendo que é, né, metodologia, outro parágrafo é as etapas, outro parágrafo é falando desse suporte, Tu falaste da validação dos critérios por especialistas, né? Mas como que se dá esse processo? De que forma nós, pesquisadores, podemos validar nossos critérios com alguém? Sim, o que a gente fez no caso de gestão de pessoas e relações de trabalho? A gente pegou 2 docentes aqui do próprio PG, da área de gestão de pessoas e relações de trabalho, mandamos depois de gestores por e-mail e essas pessoas nos responderam dizendo, olha, senti falta de tal termo. Pronto, ok, validado. A gente só não citou quem foram, né? A gente não colocou quem foram as pessoas. Se coloca de forma genérica, Professores têm a Isso. um programa de pós-graduação. Aí aqui, ó, a gente... O que acontece? Tem métodos validados, né? Como eu falei para vocês, o método Prima, tem métodos validados, mas tudo que a gente queria fazer, a gente viu que nem naqueles métodos estava respondendo o que a gente queria mesmo fazer, né? Não diferente, não ia ser tão diferente, mas a gente tinha caminhos próximos. Então, nós criamos o nosso próprio caminho, né? Só que é isso que eu falo que a RSM ela diferente. Desde que você explique o caminho que foi, está tudo bem, né? Então, a gente elaborou o objetivo da pesquisa, definiu o código de análise, construiu validou estratégias, coletou os dados, fez a leitura dos resumos e limpeza dos dados, com base em critérios de exclusão, sempre os critérios de exclusão que são citados, né? Abaixo a gente coloca. O que são critérios de exclusão? Na hora que eu vou baixar pela minha estratégia, vai baixar os artigos. Depois eu vou limpar. E eu vou limpar pelo critério de exclusão. Daí eu vou dizer, ó, artigos que eram casos de ensino, a gente destacou. Né? Não estudo de caso de ensino. Né? Caso de ensino, a gente tirou, né? Nesse caso. Elaboração do quadro de análise da realização dos indicadores da produção científica, leitura completa dos artigos e análise de dados. Aí, quero mostrar para vocês a figura. Aqui está a figura da aplicação da estratégia, né? Então, a gente tem 704 artigos no Google. Aí lembra o que eu falei para vocês, né? O Google é o balaio de dados, um monte de coisa. E aí, 59 no Web Science, 279 no Scopus, que também me surpreendeu, veio muita coisa que não era. 74 no STEM. Daí, primeiro refinamento foram os critérios de exclusão. Terminou nesse número. Aí, excluímos os duplicados, porque quando você pesquisa em mais de uma base de dados, necessariamente vai vir duplicado. Né? E aí, no fim, 142 artigos de leitura completa. Então, nessa fase aqui foi a leitura de resumo. Esse número total aqui, a gente viu todos os resumos. E depois a gente leu completo. Vocês podem imaginar, a gente passou muitos meses trabalhando nesse artigo. Boa tarde. Boa tarde. Ai, chegou a hora. Vamos lá, não desista. 3 anos depois. Aí aqui, né, a bibliometria, a gente... a parte bibliométrica é uma revisão sistemática foi de trabalho. Aí, primeiro, a gente começou... a gente sempre começa passando os dados bibliométricos, que são os dados de mapeamento, para depois a gente ir para os dados qualitativos, que são os de maior aprofundamento, né? Então, a gente fez a análise temporal. Sim, a gente escolheu
Ai, gente, fugiu a palavra. Mas, assim, vocês viram com as figuras, né? A gente tem uma... Como é que é o termo, gente? Uma identidade visual do artigo, colorido, já que a gente estava falando de diversidade, eu estava falando de temas. Não dava para te ajudar, porque eu não sabia o que você queria dizer. A gente adora fazer um vídeo de palavras, é muito, muito bom para visualizar, sabe? As palavras-chave, né? Então, a gente fez os mapas de palavras para... Tu faz o mapa de palavras do texto inteiro ou nem fazer só um resumo? A gente pega as palavras-chave. Ah, boa! Muito legal. Eu passando esse trabalho. A gente bate as palavras-chave e joga na equipe. E... Pode ser escolher um tipo de palavra-chave. Ser aliada e tal. Isso na revisão semântica vai fazer tudo de Mas aqui é uma pegada mais larga, né? É diferente, tá? A gente está fazendo que é mais fluente, só que no final ele vai fazer uma análise das coisas da fonte. E aí ele tenta marcar na dúvida para poder ler os artigos. Outra coisa que dá para fazer também, que a gente fez aqui, a gente colocou nessa aqui, que é de carreira e gênero, a gente colocou qual foi o primeiro artigo de cada uma das palavras-chave, de cada um dos escritores. Porque a gente também conseguiu identificar quando cada temática, quando cada palavra-chave começou a ser utilizada. Então, a gente consegue. E como é que a gente fez isso? Isso daí a gente entrou na base de dados e só jogou termo por termo na UOS e aí puxou o primeiro artigo de cada e fez essa planilha. Porque aí ela consegue nos dar uma ideia de quando cada termo foi inserido, né? No caso do artigo, isso talvez faça mais sentido no outro artigo, foi esse aqui. Porque gestão de pessoas em relações de trabalho, sempre dentro da disciplina, e depois da professora Ângela, tem a questão de discutir quando é que cada nomenclatura adentra, né? E aí a gente usou a geometria para trazer esse quadro, que é o quadro de quando cada uma das nomenclaturas vai entrando e para mostrar como, com o tempo, elas vão caindo em desuso e depois há uma predominância das nomenclaturas mais estratégicas, de quando surge cada uma delas. Então, a gente também consegue trazer isso às vezes, pensando, bibliometria, mapeamento. Não, a gente consegue dizer que bem conceituais e, principalmente, no caso das suas bibliometrias, o nosso objetivo, como eu falei para vocês, é alguém que vai começar a pesquisar esse tema, com a primeira leitura. Legal. Agora, já da diversidade que foi observado, não, aí o nosso objetivo era outro, a gente queria uma coisa mais profunda e a gente queria construir uma conceituação. A gente também trouxe a questão, isso também a partir da leitura, a gente fez uma revisão, análise de conteúdo, né? Então, para dizer, sobre qual diversidade está se falando, a gente, pessoas com deficiência, orientação sexual, geracional, a gente fez essa separação também. Isso a partir da leitura, lê e categoriza. Acho que é isso, gente. Obrigada. Fala do programa favorito. Ah!